Meus pais me processaram para ficar com 15% do meu negócio. Mas quando o julgamento começou, isso só trouxe mais publicidade para o meu estabelecimento e atraiu a atenção da mídia. Meus pais ficaram em choque. Ei, Reddit, estou aqui para desabafar e talvez obter alguns conselhos. Minha vida tem sido uma viagem selvagem e, honestamente, não tenho certeza de como cheguei até aqui sem perder totalmente a cabeça. Então aqui está a questão. Sempre me senti um estranho na minha própria família. Meus pais me odiavam como se realmente me odiassem. Não é nem uma dessas. Meus pais eram duros comigo porque se importavam com as situações. Não, eles me desprezavam abertamente e eu nunca entendi completamente o porquê. Mas, cara, a escola era minha fuga. E se não fosse por isso, acho que não estaria aqui para escrever isso. Minha infância foi cheia de decepções. Não importa o que eu fizesse, nunca era o suficiente para eles. Lembro-me de ter 6 ou 7 anos e mostrar à minha mãe um desenho do qual eu estava muito orgulhoso. Eu passava horas nele, escolhendo cuidadosamente as cores, certificando-me de que cada detalhe estava perfeito. Mas quando eu entreguei a ela, tudo o que ela fez foi olhar para ele e dizer: poderia ter feito melhor e eu nem consegui um sorriso. Meu pai era pior silêncios a maior parte do tempo, exceto quando ele explodia de raiva pelas menores coisas. Eu pisava em ovos perto dele aterrorizado que algo qualquer coisa o deixasse irritado. Não eram só eles, também meu irmão mais novo. Dani era o filho de ouro. Eles o adoravam como se ele fosse a segunda vinda de Cristo, enchendo de carinho e elogios por cada pequena coisa que ele fazia. Ele tinha os melhores brinquedos, atenção, amor, tudo que eu estava desesperado por eles, mas nunca cheguei a eles. Era apenas esse erro como qual eles foram forçados a lidar era tão flagrante. Também aniversários, esqueça, eles davam essas festas enormes para Danny, mas quando era minha vez era tipo, sim, aqui tá um bolo, se eu tivesse sorte, às vezes nem isso. Mas aqui tá a coisa, eu não era uma criança má, eu era quieto, bem comportado, ia muito bem na escola. Eu acho que foi isso que me manteve cantar à escola, era meu porto seguro, o lugar onde as pessoas realmente gostavam de mim, professores, colegas. Eu não tinha ideia do porquê, mas eles pareciam ver algo em mim que minha família se recusava a reconhecer. Talvez fosse porque eu era educado, prestativo, ou talvez eu apenas soubesse como manter a cabeça baixa e ficar longe de problemas, seja lá o que fosse, funcionava na escola. Eu tinha amigos, amigos de verdade, bem, mais como conhecidos no começo, mas eles eram as únicas pessoas que me faziam sentir que eu não era invisível. Eu nunca fui o garoto mais popular, mas eu era o tipo de pessoa que se dava bem com todos, e as pessoas parecem apreciar que eu não fazia parte da turma. Mas eu também não era um pária no meio do grupo. Acho que você poderia dizer que eu ouvia quando as pessoas precisavam conversar, ajudava-as com o dever de casa, apenas estava lá, e era bom. Parecia que eu valia alguma coisa. Pelo menos para alguém. Mesmo que minha própria família não pudesse ver isso quando cheguei ao ensino médio. Eu estava prosperando de uma forma. Eu realmente me interessei por literatura. Entrei para o clube de debate e até me vi dando aulas particulares para algumas crianças que tinham dificuldades na aula. Pensei, por que não ajudar? Era bom ser necessário. Mas é claro que nada disso importava em casa. Meus pais não se importavam com minhas notas, minhas realizações, nada. Tendo enquanto isso, passava pela escola. Mal passava. Mas toda vez que ele trazia um boletim para casa com um C, nele meus pais agiram como se ele tivesse acabado de resolver a fome no mundo. Era irritante. Eu queria gritar com eles, porque vocês não podem se orgulhar de mim, pelo menos uma vez. Mas eu nunca fiquei. Eu apenas fiquei de boca fechada. Fiquei fora do caminho e contei os dias. Até que eu pudesse ir embora para sempre, então veio o College Godera, como um enorme farol de esperança à distância. Eu me esforcei muito para entrar em uma boa universidade, determinado a colocar o máximo de espaço entre mim e minha família quanto humanamente possível. Eu me inscrevi em escolas por todo o país, em qualquer lugar que parecesse que poderia ser um novo começo. Quando fui aceito em uma universidade que ficava a vários estados de distância, eu não hesitei. Meus pais mal reagiram quando eu disse a eles. Eu me lembro de estar na cozinha, segurando-a carta de aceitação tremendo de citação, e minha mãe apenas olhou para ela e disse: bem, bom para você, isso foi em abraços em parabéns, parabéns. Meu pai nem levantou os olhos. Eu deveria ter pensado melhor antes de esperar qualquer outra coisa, mas ainda eu fiz as malas sem nenhuma ajuda deles e fui embora o mais rápido que pude. Parecia que eu estava fugindo, mas eu não me importava. Eu precisava, e foi aí que eu conheci Marcos. Marcos, cara, ele foi minha salvação. Se tem uma pessoa nesse mundo a quem devo minha sanidade,
Ele nos conhecemos em uma aula de si durante nosso primeiro semestre, e nós simplesmente clicamos como. Instantaneamente ele era tudo eu não era extrovertida confiante, sempre contando piadas, mas ela tinha esse lado profundo. Nela é também essa compreensão de quão bagunça da dinâmica familiar poderia ser. Acontece que ela tinha seus próprios problemas com seus pais, embora a situação não fosse tão extrema. Quanto a minha, nós nos unimos por essa experiência compartilhada, e antes que eu perceber, se estávamos saindo o tempo. Todo ele tornou a faculdade suportável e inferno, ele tornou a vida suportável. Nós ficávamos acordados até tarde falando sobre ti. O devido ao futuro nossas famílias de merda e como nós faríamos algo de nós mesmos. Não importa que Marcos tivesse essa energia, essa motivação que eu admirava, ele acreditar que normalmente poderíamos fazer isso, que nós poderíamos fugir da toxicidade, construir algo melhor. Para nós mesmos ele tinha esse jeito de fazer tudo parecer possível. Nós nos formamos juntos e naquela época nós éramos inseparáveis. Eu não sei como explicar isso, mas ele parecia mais uma família para mim do que minha família de verdade alguma vez foi. Depois da formatura nós dois sabíamos que tínhamos que dar o fora ali. Nós empacotamos tudo que tínhamos, não era muito e nos mudamos para uma nova cidade. Era para ser nosso novo começo, nos a chance de deixar toda a porcaria para trás e construir uma nova vida, e por um tempo foi, mas nada permanece perfeito, não é? Não demorou muito para a realidade começar a se infiltrar. Nós éramos muito falidos, graduados, tentando sobreviver em uma cidade onde ninguém dava a mínima para nós. Nós dois encontramos empregos, mas eles eram becos sem saída, que mal pagavam as contas. Ainda estávamos determinados a continuar, qualquer coisa era melhor do que voltar para casa. Mas foi quando as coisas estranhas começaram a acontecer. Começou pequeno no começo. Eu recebo essas mensagens estranhas, de números que eu não reconhecia, coisas como você não pode correr para sempre ou sabemos onde você está. Pensei que fosse apenas spam. Você sabe, bobagens aleatórias. Mas então ficou mais estranho uma noite. Marcos e eu chegamos em casa em nosso apartamento e a porta estava destrancada. Sempre verificamos 2 vezes as fechaduras. Então isso nos assustou. Nada estava faltando. Mas era óbvio que alguém tinha entrado. Havia pequenas placas, coisas fora do lugar, uma janela deixada aberta. Chamamos a polícia, mas eles não levaram a sério. Provavelmente esqueceram de trancar, eles disseram. Mas sabíamos que não era paranoia. Alguém estava mexendo com a gente. Então uma noite piorou. Marcos e eu estávamos saindo para pegar comida, quando recebi uma ligação de um número privado. Não atendi no início. Mas eles continuaram ligando sem parar. Finalmente atendi, e tudo que ouvi foi uma respiração pesada e lenta do outro lado da linha. Desliguei imediatamente, mas meu coração estava acelerado quando contei a Marcos sobre isso. Ele tentou ignorar como se não fosse nada, mas eu percebi que ele também estava assustado. Decidimos instalar algumas fechaduras extras e uma câmera de segurança. Só por precaução. Alguns dias depois, estávamos sentados no sofá assistindo TV, quando a campainha tocou. Era tarde demais para visitas. Então nós dois congelamos a câmera, não mostrou ninguém na porta. Mas a campainha continuou tocando. Marcos se levantou para verificar, e no segundo em que ele abriu a porta ouvimos um estrondo alto. Alguém tinha jogado uma pedra na nossa janela, quebrando o vidro em todos os lugares. Nunca vimos quem fez isso. Depois disso, as coisas se acalmaram por um tempo. Mas a ansiedade não, cada pequeno barulho à noite nos fazia pular da cama. Nós dois começamos a carregar canivetes. Não que isso teria ajudado muito, se alguém realmente quisesse nos machucar. Marcos continuou me dizendo que precisávamos ir à polícia novamente. Mas eu não tinha certeza do que eles poderiam fazer. Não tínhamos nenhuma evidência, apenas um monte de coincidências estranhas. Então, uma noite Marcos não voltou para casa. Ele tinha saído para beber com alguns colegas de trabalho, mas à meia-noite eu não tinha ouvido falar dele. Liguei e mandei mensagem, mas não havia resposta. Eu estava andando de um lado para o outro no apartamento, surtando, convencido de que algo tinha acontecido com ele. Finalmente, por volta das 3 da manhã, meu telefone tocou. Era Marcos. Mas quando atendi, só havia estática. Continuei gritando seu nome, mas nada. A ligação foi desconectada e meu coração caiu no estômago. Passei as próximas horas ligando para hospitais, delegacias de polícia, qualquer um que pudesse tê-lo visto. Finalmente, assim que o sol estava nascendo, Marcos tropeçou na porta coberto de sujeira e sangue. Foi quando as coisas realmente ficaram escuras. Ei, Reddit, estou de volta com uma atualização. Da última vez, compartilhei como Marcos e eu fugimos para uma nova cidade tentando escapar de nossas famílias de merda e construir uma nova vida para nós mesmos.
Bem, as coisas ficaram intensas desde então. Se você não leu a primeira parte, deixe-me fazer uma rápida recapitulação. Marcos, meu melhor amigo, desapareceu após uma série de incidentes assustadores. Eu estava surtando sem saber onde ele estava ou o que aconteceu com ele. Mas depois de uma noite de silêncio, ele tropeçou de volta para o nosso apartamento coberto de sujeira e sangue. Isso foi apenas o começo de toda essa bagunça, depois daquela noite. Marcos não era o mesmo. Quero dizer, você pode culpá-lo? Não conseguia lembrar o que tinha acontecido com ele, ou assim ele alegava. Mas quanto mais eu pressionava, mais estranhas as coisas ficavam entre nós. Ele começou a agir distante, sempre nervoso, e por um tempo eu me perguntei se ele estava escondendo algo de mim. Ele desaparecia por horas, às vezes dias, e toda vez que ele voltava, ele parecia pior, como se tivesse passado por algum tipo de guerra. Eu não conseguia ver, mas toda vez que eu perguntava, ele ignorava ou ficava na defensiva. Não demorou muito para eu decidir que precisava descobrir isso por mim mesma. Então contratei um detetive particular. Sim, eu sei que parece loucura, mas naquele momento eu não sabia mais o que fazer. Não confiava mais em Marcos e não conseguia me livrar da sensação de que algo horrível estava prestes a acontecer. O cara que contratei, Alex Thompson, era um tipo Aesop prático. Ele tinha aquele comportamento rude de quem viu de tudo. E quando eu disse a ele o que estava acontecendo, ele não vacilou. Ele apenas assentiu, fez algumas anotações e pediu uma foto recente de Marcos. Alex começou a investigar o paradeiro de Marcos, rastreando seus movimentos sempre que ele desaparecia. Demorou algumas semanas, mas eventualmente Alex descobriu para onde Marcos estava indo durante seus desaparecimentos misteriosos. Acontece que Marcos estava passando um tempo em alguma parte decadente da cidade. Quando Alex me contou isso pela primeira vez, pensei que talvez Marcos estivesse se envolvendo com drogas ou algo assim. Talvez seja por isso que ele estava agindo tão estranho, mas a verdade era muito pior. Alex seguiu Marcos uma noite e descobriu que ele estava se encontrando com alguns indivíduos obscuros. Pessoas que claramente não eram daqui quando Alex os descreveu. Para mim parecia algum tipo de gangue subterrânea ou operação criminosa. Eles se encontravam neste antigo armazém abandonado. Estava claro que eles não estavam tramando nada de bom. Meu estômago embrulhou quando Alex me mostrou as fotos. Lá estava Marcos parado com esses caras, parecendo uma pessoa totalmente diferente. Zeurusto estava duro, frio, nada como o Marcos que eu conhecia. Eu me senti mal, confrontei Marcos e a princípio ele negou tudo, mas quando eu mostrei as fotos ele empalideceu. Foi quando ele finalmente me contou a verdade. Marcos tinha vindo como esses caras depois que ele desapareceu naquela noite. Eles o encontraram quando ele estava bêbado e vulnerável, e eles lhe ofereceram proteção e dinheiro em troca de fazer recados nada grande no começo, mas as coisas pioraram. Quando eu descobri que Marcos estava envolvido, essas pessoas o controlavam e não fizeram o que pediram. Ameaçaram machucá-lo, ou pior, me machucar. Fiquei furiosa não apenas com Marcos, mas comigo mesma, por não ter percebido os sinais antes, mas não podia deixá-lo afundar mais. Precisávamos de uma saída. Foi quando tivemos essa ideia maluca. Marcos e eu sempre conversamos sobre começar um negócio juntos. Era um daqueles sonhos impossíveis que fantasiávamos enquanto éramos universitários falidos, sentados em restaurantes baratos tarde da noite, falando sobre como seríamos nossos próprios chefes um dia. Bem, essa era nossa chance. Imaginamos que se pudéssemos juntar dinheiro suficiente e começar algo, talvez fosse. Dê a Marcos a alavancagem de que ele precisava para se livrar desses caras. Era arriscado, mas estávamos desesperados. Então decidimos abrir um pequeno lugar assustador. Não era nada chique, apenas um buraco na parede, servindo comida barata, mas boa. Marcos tinha algumas habilidades culinárias de seus dias de faculdade, quando trabalhava em uma cozinha, e eu sabia como administrar as coisas. Então pegamos o pouco dinheiro que tínhamos e alugamos um pequeno local no centro que chamamos de Hideaway. Encaixando bem. O primeiro ano foi difícil, muito difícil. Mal conseguíamos sobreviver, e além disso, Marcos ainda estava lidando com as pessoas a quem estava vinculado. Ele chegava atrasado ao restaurante parecendo péssimo. Mas continuamos avançando. O aluguel estava nos matando. E às vezes passamos dias sem ver mais do que um punhado de clientes. Houve noites em que pensamos em desistir completamente. Mas não desistimos. Não conseguimos. Essa era a nossa única chance de sair do buraco em que nos metemos. Então, algo inesperado aconteceu. A comida pegou, as pessoas começaram a voltar, trazendo seus amigos. E antes que percebêssemos, o Hideaway se tornou um local popular no bairro.
O boca a boca se espalhou como um incêndio, e em 3 anos tínhamos um fluxo constante de clientes. Não era mais apenas um lugar para comer, tornou-se uma espécie de academia secreta na cidade, onde as pessoas vinham para escapar do caos da vida cotidiana. Assim como nós tínhamos o sucesso do restaurante, nos deu esperança pela primeira vez, no que pareceu uma eternidade. Marcos parecia mais leve, ele não estava desaparecendo tanto. E quando ele fez, não foi por tanto tempo, estávamos ganhando um bom dinheiro. E pela primeira vez, parecia que estávamos à beira de algo grande. Usamos os lucros para abrir um segundo local do outro lado da cidade. E quando isso decolou, abrimos um terceiro. Parecia surreal, como se finalmente tivéssemos conseguido. Estávamos expandindo rápido, e o dinheiro continuava entrando. Mas o sucesso vem com seus próprios problemas. Com cada novo restaurante que abríamos, a pressão crescia. Marcos ainda estava envolvido com essas pessoas. Embora jurasse que estava tentando sair, elas não se importavam com o nosso sucesso. Elas viam isso como uma oportunidade. Mais dinheiro significava mais alavancagem para elas. E elas começaram a exigir favores maiores de Marcos. Ele tentou esconder isso de mim. Mas eu não era idiota. Eu sabia que algo estava errado. Uma noite, tudo desabou. Marcos não voltou para casa novamente. Eu não entrei em pânico desta vez, pelo menos não imediatamente. Imaginei que ele estava apenas lidando com qualquer confusão em que se meteu. Mas quando 2 dias se passaram sem nenhuma notícia dele, eu sabia que algo estava seriamente errado. Liguei para Alex, o detetive, e pedi que ele começasse a procurar Marcos novamente. Uma parte de mim estava com medo de que dessa vez eu não o encontrasse vivo. Depois de alguns dias de escavação, Alex rastreou Marcos até um hotel nos arredores da cidade. Quando cheguei lá, encontrei Marcos inconsciente, mal respirando, com uma agulha espetada em seu braço. Meu coração afundou. Corri com ele para o hospital, e depois de uma noite prendendo a respiração, os médicos me disseram que ele viveria, mas estava perto demais. As drogas que essas pessoas o viciaram estavam matando-o lentamente. Marcos ficou em reabilitação por meses. Depois disso, ele atingiu o fundo do poço e por um tempo pensei que ele nunca mais se levantaria, mas contra todas as probabilidades ele lutou para voltar. Quando foi liberado, ele jurou que tinha terminado com aquelas pessoas. Nós dois sabíamos que não seria tão fácil, mas eu acreditei nele pela primeira vez em anos. Marcos estava finalmente livre, ou pelo menos era o que eu pensava. Avançando rapidamente, Ano e o Hideaway estava prosperando. Nós abrimos nossa quarta loja, e a cidade sabia nosso nome. As pessoas amavam nossa comida, nossa vibração. Era como se tivéssemos construído algo que importava. Algo real. Mas quando eu pensei que estávamos limpos, o passado bateu à porta. Uma noite depois de fechar, recebi uma ligação de um número desconhecido. A voz do outro lado da linha era fria e metódica. Você pensou que poderia ir embora. Eles disseram que meu sangue gelou. Eram eles. As pessoas com quem Marcos estava envolvido. Estamos vindo para o que é nosso. Eu não conseguia acreditar. Marcos estava fora do jogo há mais de um ano. Fizemos tudo certo. Seguimos as regras, mantivemos a cabeça baixa, mas eles não se importaram. Para eles, Marcos, eu éramos apenas mais um trunfo, algo para espremer para lucro. Eles queriam um pedaço do nosso sucesso, eles não aceitariam um não como resposta. Eu tentei esconder a ligação de Marcos, mas ele a descobriu quando ele fez algo dentro de ele. Estalou, ele não era o mesmo. Depois disso, ele ficou paranoico, sempre olhando por cima do ombro, convencido de que a qualquer momento eles iriam aparecer e levar tudo que nós construímos. Ele começou a beber muito de novo e logo ele estava de volta a desaparecer por dias seguidos. Uma noite eu cheguei em casa e eu encontrei para a dona cozinha uma garrafa de uísque em uma mão e uma arma na outra. Ele olhou para mim, olhos injetados e cheios de desespero. Eles não vão parar, ele disse que eles vão levar tudo. Eu tentei convencê-lo a desistir para convencê-lo que poderíamos lutar contra isso, mas ele não estava ouvindo. Em sua mente, havia apenas uma saída naquela noite. Marcos fez uma mala e desapareceu. Eu não o vejo desde então. O restaurante ainda está funcionando. O inferno é mais bem sucedido do que nunca, mas a cada dia eu me pergunto se eles vão vir para Ei, me seguir. Marcos me deixou um bilhete antes de desaparecer. Foi curto, apenas 2 palavras. Sinto muito, não sei se ele estava se desculpando por ter ido embora ou pelo que estava prestes a acontecer. Talvez ambos. Então aqui estou eu administrando uma rede de restaurantes, construí com meu melhor amigo, mas me sentindo mais sozinha do que nunca. Não sei onde Marcos está, se ele está vivo ou se ele vai voltar. Mas eu sei de uma coisa. Nunca podemos realmente escapar do nosso passado. Não importa o quão longe corramos. Ei, Reddit, estou de volta. As coisas tomaram um
Rumo selvagem desde meu último post. Eu queria poder dizer que as coisas se acalmaram, mas honestamente elas não se acalmaram. Se alguma coisa tem sido mais louco do que nunca. Mas de alguma forma, através de toda a loucura, conseguimos resolver a bagunça em que estávamos e Marcos está de volta na minha vida. Vou explicar como tudo isso aconteceu, mas acredite em mim, não foi fácil. Nada nunca está certo. Então, depois que Marcos desapareceu, eu estava perdida, completamente perdida. O negócio de restaurantes estava crescendo. Mas parecia que eu estava apenas cumprindo as tarefas todos os dias. Eu meio que esperava que aqueles caras, aqueles criminosos com quem Marcos se envolveu aparecessem na porta armas em punho, prontos para levar o que eles pensei que era deles, e toda noite eu ficava acordado me perguntando onde Marcos estava, se ele estava seguro ou se ele ainda estava vivo. Algumas semanas depois que Marcos foi embora, recebi outra ligação. Dessa vez não foi apenas uma ameaça aleatória, foi uma demanda direta. A voz do outro lado me disse que Marcos tinha roubado deles antes de desaparecer. Não tinha ideia do que eles estavam falando, mas eles insistiram. Marcos tinha pegado uma grande quantia de dinheiro que aparentemente pertencia a eles, e agora eles esperavam que eu pagasse. Olha, eu não sei o que Marcos pegou, eu disse ao cara no telefone, meu coração batendo forte no meu peito. Mas eu não tenho ele, estou apenas tentando administrar um negócio aqui. O caralho, foi esse som frio e cru que me arrepiou. Você está administrando o negócio de Marcos, o que significa que você isso tão fundo quanto ele pagou. Nós cobraremos de outras maneiras. Eles me deram um prazo de uma semana para descobrir o dinheiro. O problema era que eu não sabia quanto eles queriam. Toda vez que eu perguntava, a resposta era diferente. Era $50, outras vezes era 100 mil. Eles estavam brincando comigo, jogando um jogo de tio, e eu não tinha ideia de quais eram as apostas reais. Eu estava surtando, eu não tinha esse tipo de dinheiro sobrando. Claro que os restaurantes estavam indo bem, mas estávamos constantemente reinvestindo no negócio. Expansão significava alta despesa, e eu não podia simplesmente tirar dinheiro do nada. Eu estava desesperado. Não sabia a quem recorrer. Foi quando tomei a decisão de ligar para Alex, o detetive particular que eu tinha contratado antes que ele tivesse encontrado Marcos uma vez, e talvez ele pudesse me ajudar a descobrir o que já estava acontecendo. Agora Alex não estava feliz por ser arrastado de volta para essa confusão, mas ele concordou em me ajudar. Depois de tudo, ele tinha visto em primeira mão o quão ruim as coisas tinham ficado. O Marcos e esses criminosos. Nos próximos dias, Alex começou a investigar o último paradeiro conhecido de Marcos. Ele rastreou contatos antigos, visitou Shady Warehouse, onde Marcos conheceu aqueles caras, e eventualmente ele descobriu uma pista. Aparentemente Marcos tinha se envolvido com um sindicato criminoso. Cal que se especializou em lavagem de dinheiro e agiotagem. Eles estavam usando pequenas empresas como ANSA para canalizar dinheiro sujo, e Marcos involuntariamente se tornou parte de sua operação. O dinheiro que eles alegaram que Marcos tinha roubado não foi exatamente roubado, era parte de um. Que eu perguntei, minhas mãos suadas. Ed se inclinou para perto, sua respiração exalando fumaça. Eu esquibaratou, tem um cara, outro empresário. Ele deve muito dinheiro a um problema. É que ele está fugindo da cidade. Você nos ajuda a localizá-lo. E talvez eu falei com Roman? Por você foi uma armação, e eu sabia mais que escolha. Nós concordamos, embora cada instinto em meu corpo estava gritando para eu dar o fora dali nos próximos dias. Alex e eu localizamos o cara que adquiria seu número Frankie. Ele tinha uma pequena oficina mecânica nos arredores da cidade. Não foi difícil encontrá-lo, ele não estava exatamente se escondendo. Nós o encontramos arrumando suas coisas, se preparando para deixar a cidade para sempre. Quando confrontamos, ele praticamente implorou: não, nós não entregaremos a Ed e Roman, eles vão me matar. Ele disse com uma voz trêmula: você não sabe do que eles são capazes. Eu olhei para Alex, divididos, e não entregássemos Frank, nunca chegaríamos a Roman, mas entregá-lo parecia errado. Eu não queria mais sangue em minhas mãos. No final, nós o deixamos ir, era um risco, mas eu não conseguiria viver comigo mesmo. Eu tivesse matado alguém só para resolver meus próprios problemas. Quando voltamos ao bar, Ed de mãos vazias, eu me preparei para o pior. Ed não estava feliz, para dizer o mínimo, mas ele não nos matou. Em vez disso, ele nos deu um aviso: você tem sorte. Eu não sinto vontade de lidar com isso agora. Ele disse, estreitando os olhos, mas não pense que Roman se esqueceu de você naquela noite. Eu tinha certeza que tudo estava desmoronando. Eu falhei em cumprir a demanda. Esquema maior que eles estavam me executando, e Marcos tinha ido embora com mais do que eles queriam. Mas aqui está o problema. Marcos nem sabia que estava pegando o dinheiro deles. Ele pensou que era só parte de alguns negócios legítimos que eles o ajudaram. Na realidade, era tudo uma fachada. A investigação de Alex nos levou a um homem chamado Roman. Estava no alto do sindicato. E se alguém sabia o que realmente estava acontecendo, era ele. Mas chegar até Roman não seria fácil. Esse cara era como um fantasma e endereços conhecidos em mídia social. Nada. Ele operava nas sombras, e a única maneira de alcançá-lo
Era através de seu braço direito um cara chamado Ed. Ed era o ex-presidiário com reputação de ser implacável. Ele administrava um bar em uma das partes mais perigosas da cidade, um lugar onde os policiais raramente se aventuravam e onde os clientes eram tão suspeitos quanto as pessoas que o administravam. Alex e eu decidimos fazer uma visita a Ed. Embora eu duvidasse seriamente de nossas chances de sair sem alguns hematomas, ainda assim eu estava determinado a trazer Marcos de volta e acabar com esse pesadelo de uma vez por todas. Quando chegamos ao bar, Ed foi fácil de identificar. Um cara corpulento com tatuagens serpenteando pelos dois braços, encostado no balcão como se fosse o dono do lugar. Bem, ele meio que era. Alex e eu caminhei até ele tentando parecer confiante, embora meu estômago estivesse dando cambalhotas. Precisamos falar com Roman, Alex disse com a voz firme. Ed levantou uma sobrancelha nos avaliando. E quem diabos é você? Estamos procurando por Marcos, eu disse, minha voz falhando um pouco. Sabemos que Roman tem informações. Ed riu, dando uma longa tragada em seu cigarro. Marcos, não vejo esse cara há um tempo, mas sei quem você é, ele disse apontando para mim. Você é o cara que administra aqueles pequenos restaurantes no centro. Ouvi dizer que eles estão indo muito bem. Engoli em seco, minha mente acelerada. Ele sabia quem eu era que não era bom. Vou direto ao ponto. Ed disse seu tom repentinamente sério. Roman não fala com qualquer um. Você quer informações? Você terá que provar seu valor, seu tempo. Alex me lançou um olhar que dizia, estamos perdidos. Mas eu ignorei, eu estava longe demais para desistir. Agora o que você, Ed, e agora eu tinha um alvo nas minhas costas. Pior. Marcos ainda estava lá fora em algum lugar e eu não tinha ideia de como encontrá-lo. Eu estava começando a perder as esperanças. Mas do nada, Marcos voltou. Era tarde da noite e eu estava trancando o restaurante quando ouvi uma batida na porta dos fundos. Meu coração parou. Abri a porta com cautela, esperando o pior. Mas lá estava ele. Marcos, parecendo desgrenhado, mas vivo. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele me agarrou e me puxou para um abraço. Sinto muito, ele disse sua voz. Cavalo, sinto muito por tudo. Fiquei ali chocado, mas o alívio tomou conta de mim como um maremoto. Marcos estava de volta e pela primeira vez em meses eu senti que as coisas poderiam realmente ficar bem. Nos sentamos e conversamos por horas. Marcos me contou tudo, como ele estava se escondendo, tentando ficar fora do radar. Depois de perceber o quão fundo ele estava com a equipe de Roma. Ele estava com medo, envergonhado e inseguro sobre como consertar as coisas. Mas depois de meses fugindo, ele percebeu que não poderia continuar assim. Ele tinha que enfrentar as consequências. Quaisquer que fossem, juntos, decidimos confrontar Roman diretamente. Era arriscado, inferno, era quase suicídio, mas estávamos cansados de viver com medo. Alex nos ajudou a marcar uma reunião com Roman. Tempo não havia intermediários, nem capangas, apenas Marcos, eu. Alex e Roman sentados em uma mesa em um armazém mal iluminado, cercados pelo tipo de homem que não hesitaria em colocar uma bala em nossas cabeças, se as coisas dessem errado. Roman era mais velho do que eu esperava, na casa dos 50, talvez com cabelos grisalhos e um olhar de aço que poderia cortar vidro. Ele não disse muito no começo, apenas ouviu Marcos explicar tudo, quando Marcos terminou. Roman recostou-se na cadeira, um leve sorriso brincando em seus lábios. Você tem coragem, eu admito, Roman disse acendendo um charuto, mas coragem não paga dívidas. Não tínhamos o dinheiro que eles queriam, e Roman sabia disso. Mas o que ele queria mais do que dinheiro era controle, controle sobre nossos negócios. Ele expôs tudo. Ele expôs tudo. Simplesmente, se entregássemos uma porcentagem dos lucros de nossos restaurantes, ele nos deixaria viver, ele pegaria sua parte e nos deixaria em paz. Sem mais ameaças, sem mais assédio. Foi uma pílula difícil de engolir. Eu não queria abrir mão do controle de algo que trabalhamos tanto para construir, mas que escolha tínhamos, concordamos com seus termos. Embora eu me odiasse por isso, nos meses seguintes as coisas começaram a melhorar lentamente. Roman manteve sua palavra na maior parte do tempo. Ele pegou sua parte. Mas não interferiu em como administramos o negócio. Marcos estava de volta para sempre. E começamos a nos centrar que fazíamos de melhor expandindo o Hideaway. Abrimos mais 3 locais, cada um mais bem-sucedido que o anterior. Os restaurantes se tornaram um marco na cidade, conhecidos por sua vibração única e comida incrível. As pessoas adoraram a história por trás disso.
Dos amigos que construíram algo do nada, apesar de todas as probabilidades, mas conforme crescemos também cresceram nossos problemas administrar uma rede de restaurantes não. É pouca coisa e a pressão era intensa. Marcos e eu estávamos constantemente trabalhando tentando atender a demanda, enquanto também lidávamos com as sombras sempre presente de Roman e sua equipe. Eles estavam sempre observando, sempre esperando por uma oportunidade de levar mais. Então chegou o dia em que Roman forçou demais. Estávamos nos preparando para abrir no seu mais novo local, um espaço enorme no coração da cidade. Quando Roman apareceu sem me avisar, ele não estava lá para nos parabenizar. Em vez disso, ele exigiu uma parte maior ou dobrou do que tínhamos. Finalmente, Marcos perdeu. Ele estava farto de ser intimidado e ele não estava disposto a fazer Roman pisar em nós de novo. O que você pensa que está fazendo? Marcos estalou levantando-se da mesa. Nós pagamos a você mais do que o suficiente. Isso acaba agora. Roman não vacilou, ele apenas olhou para Marcos com aquele mesmo sorriso frio. Acaba quando eu digo que acaba. A tensão pairava no ar como uma névoa espessa. Eu podia sentir meu coração batendo forte no meu peito, e por um momento pensei que estávamos prestes a testemunhar uma luta completa, mas então algo inesperado aconteceu. Alex interveio. Achou que é hora de resolvermos isso de uma vez por todas. Alex disse sua voz calma mas firme. Ele enfiou a mão na jaqueta e tirou uma pasta jogando na mesa na frente de Roman. Isso é tudo o que reunimos sobre você nos últimos poucos meses. Cada acordo ilegal, cada movimento de negócio obscuro, cada pessoa que você machucou ao longo do caminho. Você vai embora agora, ou isso se torna público. O sorriso de Roman vacilou pela primeira vez. Ele abriu a pasta rapidamente, folheou as páginas. Eu não sabia o que Alex tinha encontrado, mas que quer que fosse foi o suficiente para fazer Roman parar. Você também tem coragem, Roman murmurou fechando a pasta e levantando. Bem, você venceu por agora, mas não pense que isso acabou com isso. Ele saiu nos deixando em silêncio, atordoado. Nós tínhamos feito isso. Nós tínhamos enfrentado Roman pela primeira vez e manos estávamos livres. Os meses que se seguiram foram os melhores da minha vida. Marcos e eu continuamos a expandir o negócio, expandindo Hideaway para outras cidades. E nosso sucesso só cresceu a partir daí. Nós contratamos novos funcionários, conhecemos pessoas incríveis ao longo do caminho e criamos um negócio do qual estávamos realmente orgulhosos. Ainda tínhamos desafios, é claro. Administrar um negócio nunca é fácil, mas comparado ao que passamos, tudo parecia administrável. Marcos estava mais feliz do que eu já o tinha visto e pela primeira vez em muito tempo. Eu senti que finalmente tínhamos encontrado a peça. Estamos procurando, olhando para trás. Agora é difícil acreditar o quão longe chegamos de Two Broke Kids, tentando escapar de nossas famílias tóxicas, para administrar uma rede de restaurantes de sucesso. Desafiamos todas as adversidades que surgiram em nosso caminho. E durante tudo isso, Marcos esteve ao meu lado. Meu irmão em todos os sentidos que importam a vida. Não é? Perfeita nunca é, mas é melhor do que eu mais imaginei que poderia ser. E depois de tudo que passamos, achou que merecemos isso. E Red estou de volta e desta vez as coisas tomaram um rumo que eu nunca vi chegando. Depois de todo o caos com Marcos, o sindicato criminoso e nossa jornada para construir um império empresarial, pensei que estávamos finalmente seguros. Mas é claro que a vida tem um jeito engraçado de chutar você bem quando você começa a se sentir confortável. Desta vez, embora a ameaça não tenha vindo de criminosos ou parceiros de negócios obscuros, não veio de algum lugar muito mais perto de casa. Meus pais, eu não os mencionei muito nas partes anteriores porque francamente eu não achava que eles mereciam qualquer espaço na minha história de vida, mas eles encontraram o caminho de volta da maneira mais distorcida possível. Deixe-me explicar. Depois que Marcos e eu lidamos como sindicato criminoso, a vida finalmente começou a se estabelecer em um ritmo normal. Estávamos expandindo o Hideaway, abrindo novos locais em grandes cidades. Se parecia que nada poderia nos parar, os negócios estavam crescendo. Estávamos recebendo a atenção da mídia local e nacional, por sermos uma história de sucesso dos caras que começaram do nada e construíram um império. Era o tipo de coisa que as pessoas comem. Então do nada eu recebo um telefone, mas era da minha mãe. Isso mesmo, a mesma mulher que mal falava comigo, a menos que fosse para me criticar. Quando eu estava crescendo, os mesmos pais que me trataram como lixo, enquanto meu irmão Danny era seu orgulho e alegria no começo. Eu nem acreditei que era ela. Quero dizer que eu não tinha notícias dela há anos, nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum cartão de aniversário, nada. E agora ela estava me ligando. A curiosidade levou a melhor, então eu atendi o laio de cautelosamente. Sua voz saiu toda açucarada e doce que imediatamente me deixou nervoso. Já faz tanto tempo, querida, temos ouvido muito sobre você e Marcus e seus restaurantes maravilhosos. Seu pai, eu temos muito orgulho de tudo. Você conseguiu. Eu fiquei lá todo orgulhoso. Essas eram as mesmas pessoas que nunca deram a mínima para nada que eu fazia. Elas mal reconheciam minha existência quando eu morava zobotito delas, mas agora de repente elas estavam orgulhosas. Eu nem sabia como responder. No começo eu meio que murmurei o obrigada, eu achou, mas então ela chegou ao ponto.
Bem, nós estávamos pensando já que nós apoiamos você todos esses anos, teremos um teto sobre sua cabeça e te ajudamos a tornar o homem de sucesso, que você é sucesso. É justo que nós vejamos uma parte do sucesso vocês, sabe, como um obrigado por tudo que fizemos por você. Eu podia sentir a raiva subindo no meu peito, Mobe. Rigado pelos anos de negligência por me tratar como se eu não fosse nada, enquanto Dani conseguiu tudo por me fazer sentir como um estranho na minha própria casa. Desculpe, eu disse, tentando manter minha voz firme. O que exatamente você quer? Ela não perdeu o ritmo. Oh, não muito, apenas uma pequena porcentagem de seu negócio, afinal. Afinal, somos uma família, e a família compartilha o sucesso um do outro, certo? Eu quase deixei cair o telefone. Eles queriam uma parte do negócio que eu construí com Marcos do zero. Os mesmos pais que me trataram como lixo, agora queriam lucrar com meu sucesso. Eu mal conseguia conter minha raiva. Mãe, eu disse tentando manter a calma. Você e papai não tiveram nada a ver com esse negócio. Marcos e eu o construímos sozinhos. Você não pode simplesmente, ela me cortou. Oh, eu vejo, depois de tudo que fizemos por você, é assim que você nos retribui. Bem, você ouvirá do nosso advogado, e com isso ela desligou. Eu fiquei lá atordoado, olhando para o meu telefone como se tivesse acabado de explodir. Eles estavam realmente falando sério. Meus pais, que não fizeram nada além de tornar minha vida miserável, estavam ameaçando me processar por uma parte do negócio que eu trabalhei tanto para construir. Eu não sabia se ria ou gritava, era tão absurdo. Mas ao mesmo tempo eu sabia que eles estavam falando sério, e eu sabia que se eles seguissem em frente com isso, isso poderia se transformar em um pesadelo. Os próximos dias foram confusos. Com certeza recebi uma carta oficial do advogado deles exigindo uma porcentagem significativa do negócio. 15%, para ser exato. Eles alegaram que era uma compensação pelos anos que investiram em mim. Eu não conseguia acreditar no que estava lendo. Eles estavam realmente enquadrando isso como se tivessem sido algum tipo de pais solidários e cuidadosos que me ajudaram a ter sucesso, em vez das pessoas emocionalmente negligentes que realmente eram. Liguei para Marcos imediatamente após receber a carta. Ele estava tão chateado quanto eu. Isso é ridículo, ele disse andando de um lado para o outro no escritório. Eles não têm direito a nada disso. É apenas uma forma de ganhar dinheiro, porque eles veem o quão bem-sucedidos nos tornamos. Eu concordei, mas isso não tornou menos estressante. Meus pais contrataram um advogado muito conhecido e eles estavam falando sério sobre me levar ao tribunal. Nas semanas seguintes, a papelada legal começou a voar para frente e para trás. Contratei meu próprio advogado, um cara chamado Sarah Jeffrey, que se especializou em direito de família. Ela era afiada, prática e não hesitou em me dizer que esse caso poderia se arrastar. Por um longo tempo e se arrastando, o processo se tornou esse grande e confuso caso. Meus pais, que nossos pais fizeram por mim, eu estava furioso, eu não conseguia acreditar que ele estava realmente disposto a me apunhalar pelas costas daquele jeito, tudo pela chance de um dia de pagamento mal novamente. Eu não deveria ter ficado surpreso. Dani sempre foi o favorito, sempre. Aquele que não podia fazer nada errado aos olhos dos meus pais. Eu achou que ele imaginou que ficar do lado dele era a minha chance de permanecer em suas boas graças, e talvez conseguir uma parte do negócio. Ele mesmo enquanto os julgamentos e arrastava, eu comecei a sentir que estava perdendo não apenas o caso, mas minha sanidade, o estresse estava me afetando. Eu não estava dormindo, eu mal estava comendo, e cada dia parecia uma nova batalha. Marcos tentou me manter focado, me lembrando que tínhamos construído algo grandioso, e que não importa o que acontecesse, nós superaríamos isso. Mas até ele percebeu que o processo estava me afetando. Então chegou o ponto de ruptura. Eu estava no meio de uma reunião com nossa equipe de expansão, quando recebi uma ligação da minha advogada Sarah. Ela parecia animada, algo que eu não ouvia dela há meses. Tenho boas notícias. Ela disse que tínhamos acabado de receber uma decisão do juiz. Meu coração praticamente parou, e nós vencemos. Acho que nunca senti uma mistura tão grande de alívio e descrença na minha vida. Depois de todo o estresse, todo o drama, todas as noites sem dormir, nós realmente vencemos. O juiz decidiu que meus pais não tinham nenhuma reivindicação legal ao meu negócio, que eles tinham fornecido suporte financeiro mínimo durante minha criação, o que era para ser gentil, e que eu não devia nada a eles. Eu não conseguia acreditar que tinha acabado. Eu tinha uma. A melhor parte é que a decisão não foi apenas uma vitória silenciosa. Não, essa decisão virou manchete.
A mídia estava acompanhando o caso desde o início, e quando a notícia de que eu tinha uma foi como um incêndio. A história estava em todos os lugares, canais de notícias de mídia social, até mesmo programas de entrevistas matinais. As pessoas adoraram a narrativa, o azarão que foi processado por seus pais gananciosos e saiu vitorioso. A tensão era esmagadora, mas da melhor maneira possível. Nossos restaurantes lotavam todas as noites, e estávamos expandindo mais rápido do que nunca. As pessoas não vinham apenas pela comida, elas vinham para apoiar o cara que enfrentou sua família tóxica em uma era selvagem. Eu tinha passado de um desastre estressado para surfar nessa onda de sucesso. Tudo porque meus pais tentaram me derrubar. Eles queriam uma parte do negócio. Mas tudo o que fizeram foi nos dar a melhor publicidade que poderíamos ter pedido. E quanto aos meus pais, bem, eles desapareceram da minha vida novamente, após a decisão. Não ouvi falar deles desde então, e honestamente estou bem com isso. Eles tiveram o que mereciam. Danny também. Ele não entrou em contato, embora eu tenha ouvido falar que ele estava furioso por perder sua chance de um dia de pagamento. Adeus, enquanto Marcos e eu continuamos a expandir o Hideaway. Trouxemos novas pessoas, talentos reais, que nos ajudaram a levar o negócio para o próximo nível. Uma dessas pessoas era Lisa, uma chefe brilhante que contratamos para reformular nosso menu à medida que nos mudamos para cidades maiores. Lisa era uma criativa ousada e não tinha medo de falar o que pensava. Ela rapidamente se tornou parte integrante da equipe e sua visão nos ajudou a redefinir o que o Hideaway era. Mas, mesmo quando crescemos, havia novos desafios. Expandir para outras cidades significava lidar com uma nova concorrência, e nem todos ficaram entusiasmados em nos ver mudando. Um dos nossos maiores concorrentes era uma rede de restaurantes chamada Urban Taste, administrada por um cara chamado Tom Winters. Tom era conhecido por ser implacável. Ele fazia de tudo para esmagar a concorrência. E quando soube do sucesso do Hideaway, ele fez disso sua missão pessoal para nos derrubar. No início, os ataques de Tom eram sutis. Ele espalhava boatos sobre nós, alegou que nossa comida não era tão boa quanto o hype e até pagou críticos gastronômicos para nos darem avaliações ruins. Mas quando isso não funcionou, ele ficou mais agressivo. Começou a comprar propriedades perto de nossos restaurantes, abrindo locais do Urban Taste do outro lado da rua, tentando roubar nossos clientes. Era sujo, mas não era ilegal. Marcos e eu sabíamos que tínhamos que lutar, mas não queríamos descer ao nível dele. Em vez disso, nos concentramos em tornar o Hideaway ainda melhor. O novo menu de Lisa foi um grande sucesso e começamos a oferecer experiências únicas, eventos pop-up, noites temáticas e até aulas de culinária. Nossos clientes adoraram, e não importa quantos locais do Urban Taste Tom abriu, as pessoas continuaram vindo para o Hideaway, mas Tom não tinha terminado. Uma noite, depois de fechar nosso local principal, recebi uma ligação de um de nossos gerentes. O restaurante havia sido vandalizado. As janelas foram quebradas, pichações foram espalhadas por todas as paredes e a cozinha foi destruída. Fiquei furioso. Isso não era mais apenas um negócio. Isso era pessoal. Instalamos câmeras de segurança e reforçamos nossa proteção, mas eu sabia que isso não era o fim. Tom não iria parar até nos tirar do mercado. Não podia deixar isso acontecer, então fiz algo que nunca pensei que faria. Confrontei-o diretamente. Apareci em um de seus locais de gosto urbano, entrei direto em seu escritório e disse na cara dele que sabia o que ele estava fazendo. Ele não negou, nem tentou fingir que era inocente. Ele apenas sorriu e disse que é negócio. Garoto, acostume-se. Mas eu não ia deixá-lo nos empurrar. Eu tinha um plano para as próximas semanas. Marcos, Lisa e eu juntamos nossas cabeças e criamos uma nova estratégia. Começamos a organizar eventos comunitários em nossos restaurantes, jantares beneficentes, arrecadações de fundos para causas locais e até competições de culinária. Envolvemos os bairros, fizemos do Hideaway um lugar onde as pessoas sentiam que faziam parte de algo maior do que apenas um restaurante, e funcionou. As pessoas vinham até nós em massa, não apenas por causa da comida, mas porque acreditavam no que estávamos fazendo. Tom não conseguia competir com isso. Não importa quantos locais de gosto urbano ele abrisse, ele não conseguia replicar o senso de comunidade que construímos no final. Tom recuou. Ele percebeu que não poderia nos vencer. Não com as táticas que estava usando. O Hideaway se tornou mais do que apenas um negócio.
Era um movimento, e ninguém poderia tirar isso de nós agora. Anos depois, Marcos e eu ainda estamos administrando o Hideaway e ele é maior do que imaginávamos. Abrimos filiais em cidades por todo o país e continuamos crescendo. Lisa é uma sócia agora e sua visão continua a nos impulsionar para frente. Construímos algo incrível e não importa quantos desafios enfrentemos, sei que continuaremos avançando. Quanto aos meus pais, eles ainda estão fora de cena e honestamente estou melhor sem eles. Eles tentaram me derrubar, mas tudo o que fizeram foi me tornar mais forte. A vida no Reddit tem sido uma jornada infernal, mas se há uma coisa que aprendi com tudo isso é que você não pode deixar o passado te encontrar. Você tem que lutar pelo que acredita, e às vezes isso significa enfrentar as pessoas que deveriam te amar mais. Eu fiz isso, e agora estou finalmente livre.